Olá, você está no canal Eu Sou o que Sou, e hoje, nós vamos compartilhar um resumo detalhado dos melhores ensinamentos do livro 7, A Natureza da Realidade Pessoal, de Jane Roberts, livro 2, traduzido para o português. Este resumo estendido foi desenvolvido por Vanessa Paz. 7. A Natureza da Realidade Pessoal, de Jane Roberts, é um livro que explora a conexão entre a consciência humana e a criação de nossa realidade. O livro se concentra em como a consciência humana, particularmente a consciência paranormal, pode ser usada para moldar a realidade que cada um de nós cria, aborda as diferentes perspectivas da realidade pessoal, incluindo a consciência cósmica, a realidade holística e a energia subjacente à realidade. Explora como a realidade pessoal é criada e como ela muda ao longo do tempo, a importância da intenção e foco para criar a realidade desejada, a natureza do tempo, o papel da mente inconsciente na criação da realidade e o papel do livre-arbítrio na criação da própria realidade. Destaca como a realidade pessoal influencia o nosso comportamento. Ele apresenta um modelo de realidade pessoal chamado modelo de 7, que descreve como nossas crenças, intenções e ações influenciam a forma como percebemos e interagimos com a realidade. Oferece conselhos práticos sobre como usar a energia da consciência paranormal para criar uma realidade pessoal mais positiva. Também fornece ferramentas e técnicas para ajudar as pessoas a desenvolverem um senso de propósito e direção em suas vidas. No capítulo 1 é discutido o que é a realidade pessoal. Explica que a realidade pessoal é um estado mental inerente que todas as pessoas experimentam. As pessoas veem a realidade de maneiras diferentes, mas todas elas são baseadas em um conjunto comum de percepções. A realidade pessoal é um mecanismo para permitir que as pessoas se abram para as experiências e se adaptem às mudanças, para que possam viver com mais significado e propósito. É importante que as pessoas saibam como usar esse mecanismo e que isso exige um esforço consciente. É importante que as pessoas compreendam a realidade pessoal para que elas possam ter uma vida mais feliz e significativa. A realidade pessoal é um processo contínuo e que as pessoas precisam estar abertas à mudança e às novas experiências. O capítulo 1 se concentra na visão que 7 tem da realidade e como ela se relaciona com a nossa. Ele faz uma distinção entre a realidade material e a realidade pessoal, que é a realidade que cada um de nós cria individualmente. A realidade material é como um palco em que todos atuamos. É o ambiente que nos rodeia e o que nos traz a experiência da vida. Mas 7 acredita que cada um de nós temos a capacidade de moldar este palco em uma realidade pessoal. Existe o que ele chama de a realidade criativa, que é uma realidade que cada um cria individualmente com base em suas experiências de vida, crenças e sentimentos. É a partir desta realidade criativa que cada um de nós cria a nossa própria realidade pessoal. É necessário que nos tornemos conscientes de nossas crenças, sentimentos e pensamentos para que possamos moldar a realidade de forma consciente. É possível mudar a realidade pessoal ao mudar o nosso modo de pensar. Ao mudarmos a forma como interpretamos o mundo, podemos criar uma realidade diferente. Explora a natureza da realidade pessoal e as possíveis formas de comunicação entre as pessoas e o seu ambiente. A autora discute a percepção de realidade de 7, que inclui a existência de forças que influenciam os eventos e a percepção do nosso mundo material, como as pessoas criam e moldam suas realidades pessoais através de suas escolhas e decisões. As experiências de 7 deixam claro que existem forças e energias fora do nosso controle direto que influenciam o curso dos eventos. Essas energias podem ser usadas para moldar nossas realidades pessoais. A importância dos nossos pensamentos e sentimentos, como eles afetam o nosso mundo e como eles nos ajudam a criar uma realidade pessoal que reflita nossos valores e desejos. O capítulo termina com uma discussão sobre a natureza da comunicação entre as pessoas e o seu ambiente e a importância da consciência espiritual. A consciência espiritual pode nos ajudar a entender as forças invisíveis que influenciam a nossa vida, e como a nossa própria consciência cria nossa realidade pessoal e nos ajuda a alcançar o nosso máximo potencial.
O capítulo 2 explora a natureza múltipla da realidade. Começa explicando que a realidade tem múltiplas dimensões e que ela é subjetiva e baseada na experiência. A realidade tem muitas camadas, e essas camadas estão interconectadas. A realidade é criada e moldada por nossas percepções. Destaca a importância de ser consciente de como nossas percepções criam nossa realidade. Discute o fato de que há muitas outras realidades que existem além da nossa, e como podemos nos conectar com essas realidades. Que existem outras energias além do que podemos ver fisicamente. Essas energias são a base da realidade e são responsáveis por criar nossas experiências. A importância de aprender a expandir nossa consciência para ser capaz de reconhecer essas energias. Discute como podemos usar nossa consciência para acessar diferentes dimensões da realidade. Isso é possível através da meditação, visualização e outras práticas espirituais. Destaca a importância de se conectar com a própria energia e de se abrir às energias que existem além da nossa. Começa dando um exemplo de como a identidade pessoal é formada, usando a história de uma mulher chamada Ellen. Ellen desenvolveu sua identidade pessoal através de experiências em sua vida, aprendendo com elas e incorporando esses aprendizados em si mesma. A identidade pessoal é formada por experiências e memórias, que são armazenadas na psique, mas é mais do que isso, é o que permite que o indivíduo crie sua própria realidade e consiga desenvolver suas próprias crenças e padrões. A identidade pessoal não é estática, mas está constantemente sendo mudada e moldada por novas experiências. Essas experiências podem ser boas ou ruins, mas é importante que os indivíduos saibam que essas experiências não definem quem eles são, mas apenas ajudam a moldar a identidade pessoal deles. A identidade pessoal é o que nos permite perceber ou não os ciclos e padrões em nossa vida, e é importante que cada indivíduo consiga desenvolver a sua própria identidade pessoal para que possam encontrar o significado de sua existência. Trata do conceito de realidade pessoal e do que realmente significa viver uma vida plena, explicando que a realidade pessoal é a realidade que cada indivíduo cria para si mesmo ao longo de sua vida, ou seja, a realidade que cada um de nós cria para si mesmo com nossas crenças, atitudes e comportamento. Nossa realidade pessoal é a única concreta para nós, pois é a realidade que cada um de nós cria e experimenta, que, apesar de a realidade pessoal ser subjetiva, ela não é ilusória, mas sim é real e pode ser experimentada através de nossos sentidos. Nossa realidade pessoal é o resultado de nossas experiências, crenças e comportamento. Existe um elemento de consciência em tudo que fazemos, e essa consciência está diretamente ligada à criação de nossa realidade pessoal. É importante ser consciente de nossas experiências, crenças e comportamento, pois eles são os principais fatores na criação de nossa realidade pessoal. O capítulo 3 discute a natureza do eu e o que o torna único. Jane Roberts começa afirmando que o eu individual existe independentemente do mundo exterior, o que significa que o indivíduo é responsável por criar sua própria realidade. O eu é uma consciência que possui a capacidade de conhecer e utilizar a energia cósmica para criar seu mundo pessoal. A consciência individual é a fonte da criatividade, e é capaz de gerar novas ideias. A consciência individual é muito mais do que uma simples extensão do ego, é responsável pelo sentimento de identidade pessoal, bem como pela percepção da realidade como um todo. O eu pode se conectar com a energia cósmica e os outros seres vivos de maneiras únicas e individuais, o que cria um sentido de comunhão entre tudo o que existe. O eu individual possui um conjunto de qualidades únicas que o tornam único. Estas incluem a capacidade de perceber a realidade de formas diferentes dos outros, a capacidade de criar e moldar a realidade de acordo com suas próprias necessidades e desejos, e a capacidade de conhecer e expressar seus próprios sentimentos. O eu individual é a fonte da transformação e crescimento contínuos, o que significa, mais uma vez, que o indivíduo é responsável por criar a sua própria realidade. De acordo com a física quântica, o mundo não é uma entidade estática,
mas um mundo dinâmico em constante mudança, as coisas não são exatamente como as percebemos. Roberts explica como a física quântica afeta a realidade pessoal, como a realidade pessoal é influenciada pela consciência e como a consciência cria a realidade. Ao assumirmos uma perspectiva quântica, podemos ver que nossa realidade pessoal é criada por nossas próprias mentes, e não apenas pelo mundo externo. A consciência pode influenciar a realidade física de formas que vão além da lógica. A realidade pessoal pode ser usada para criar mudanças positivas na vida. Quando nos abrimos para a realidade pessoal, temos acesso a uma variedade infinita de possibilidades, e é possível criar mudanças positivas na nossa vida. Este capítulo explora os aspectos do ego e do inconsciente. Como o ego é formado a partir de experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Destaca a importância do ego no desenvolvimento pessoal, pois é através dele que nos expressamos e nos relacionamos com o mundo. O ego tem a capacidade de nos ajudar a desenvolver nossas habilidades e talentos, e que está intimamente relacionado com nossas mentes subconscientes. Enfatiza que o inconsciente é a parte mais profunda da mente humana. Ele contém nossos impulsos, nossos desejos, nossas memórias e nossos medos e é responsável pelo modo como nos sentimos, pensamos e agimos. O inconsciente é um aspecto importante da natureza humana e é necessário entender as suas influências e o seu papel na vida. O ego e o inconsciente estão intimamente relacionados e ambos desempenham papéis importantes na formação da personalidade. A consciência é a chave para o desenvolvimento pessoal, pois nos ajuda a entender e a nos conectar com os nossos eus internos e externos. No capítulo 4, Jane Roberts aborda a questão do relacionamento entre a mente individual e a realidade. Nossos pensamentos e sentimentos se manifestam na realidade material, independentemente de sua origem na mente individual ou de fontes externas. Ela apresenta 3 níveis de percepção, que são a percepção física, a percepção intuitiva e a percepção mental. A percepção física é a forma como captamos informações externas, como ouvi-las, ver ou sentir. Esta forma de percepção é limitada pelas circunstâncias físicas em que estamos inseridos. A percepção intuitiva, por outro lado, é a capacidade de captar informação sem se basear em elementos sensoriais externos. Ela emerge da consciência individual e é mais ampla do que a percepção física. A percepção mental, que é a capacidade de captar informação de forma mental, sem se basear em elementos sensoriais externos. Ao compreendermos estes 3 níveis de percepção, podemos começar a nos relacionar com a realidade de uma forma mais profunda. Ao usarmos nossas mentes para expandir nossa consciência, podemos criar realidades mais ricas e significativas. Começa com a discussão sobre como a realidade é formada por uma combinação de memórias e intenções, e como a nossa realidade pessoal é influenciada por nossas próprias percepções e intenções. As intenções são a força que guia e molda a realidade, enquanto a memória é a base para a realidade. As memórias e intenções são criadas pelo indivíduo e elas podem ser mudadas. As intenções são criadas através de experiências passadas e elas podem ser modificadas para criar novas realidades. Ela também discute a importância de ter uma consciência clara e intenções firmes para criar uma realidade pessoal bem-sucedida. A consciência na criação da realidade pessoal. A consciência é fundamental para a criação da realidade pessoal, pois é ela que nos ajuda a compreender e conectar nossas memórias e intenções para criar a realidade que desejamos. Nossos pensamentos e as nossas intenções influenciam a realidade pessoal e podemos usar essas forças para nosso próprio benefício. Quando usamos nossa consciência e intenções para criar uma realidade bem-sucedida, podemos nos tornar o arquiteto de nossas próprias vidas. Nossa realidade pessoal é um reflexo de nossas próprias estruturas mentais. Nossa realidade pessoal é formada e mantida por um processo contínuo de criação e recriação. À medida que criamos nossa realidade pessoal, também estamos criando o potencial para o que chama de a realidade múltipla.
A realidade múltipla é um estado no qual cada indivíduo cria e mantém uma realidade pessoal que, embora individual, é parte de um todo maior. Cada um de nós é responsável por criar a realidade pessoal que experimentamos. Nossas crenças, nossos valores e nossa percepção da realidade influenciam a forma como criamos nossa realidade. Nossa experiência de realidade é influenciada por nossa capacidade de nos abrir ao fluxo de energia e informação que nos rodeia. Nossa realidade pessoal é uma criação contínua e dinâmica. Ela explica que, enquanto criamos e recriamos nossa realidade, também somos influenciados por outras pessoas e experiências. Ao nos abrirmos ao fluxo de energia e informação que nos rodeia, podemos criar experiências positivas e realidades ricas e diversas. O capítulo 5 explora o papel que o subconsciente desempenha na cristalização da realidade pessoal. Como as informações que recebemos e processamos nos ajudam a criar nossa realidade pessoal, e como as impressões e crenças que carregamos de nossos passados podem influenciar nossas percepções e decisões. Nossa realidade pessoal é moldada por nossos pensamentos, sentimentos, crenças e experiências anteriores, e isso pode nos impedir de alcançar nosso potencial. O subconsciente nos ajuda a tomar decisões em situações desafiadoras. Podemos usar nossos subconscientes para criar novas realidades. Aborda as limitações que enfrentamos ao nos apegarmos às crenças limitantes e às impressões antigas, e como podemos superar esses obstáculos para criar novas realidades ricas e saudáveis. Discute sobre a diferença entre a consciência e a mente, e como a consciência é responsável por criar a realidade. A consciência, de acordo com Seth, é a força criadora a qual cada indivíduo tem acesso, e que permite que os indivíduos sejam criadores ativos da própria realidade, é a força básica da realidade, e que através dela, os indivíduos criam a realidade por meio da escolha e do interesse. A consciência pode ser usada para afetar o curso dos eventos, e é possível usar a consciência para criar oportunidades e mudanças na vida. Ela explica como é possível usar a consciência para criar uma realidade diferente, e como isso pode ser feito por meio da intenção, da visualização criativa e da imaginação. Discute como a consciência pode ser usada para lidar com as mudanças na vida e com as dificuldades que surgem. O foco consciente pode ser usado para transformar as experiências negativas em oportunidades, e a consciência pode ser usada para criar um caminho para o sucesso. A consciência é a força que nos conecta ao universo, e que a realidade pessoal é criada a partir da consciência de cada indivíduo. Aborda as leis e princípios da realidade pessoal, o que ela chama de os 4 aspectos da realidade pessoal: a experiência, a intenção consciente, a crença consciente e a energia consciente. Cada um destes aspectos está conectado ao outro e que todos eles juntos criam a realidade pessoal. As leis da realidade pessoal são a forma como esses 4 aspectos se relacionam e interagem entre si. Existem 3 leis principais da realidade pessoal: a lei da intenção, a lei da experiência e a lei da energia. Essas leis estabelecem o padrão para como as crenças conscientes e as intenções conscientes afetam a experiência e a energia consciente. Os princípios da realidade pessoal são orientações sobre como as leis da realidade pessoal devem ser aplicadas, são diretrizes para o uso consciente da intenção, crenças e energia para criar uma realidade pessoal positiva. Para criar uma realidade pessoal positiva, é necessário ter uma consciência clara das leis e princípios da realidade pessoal e como aplicá-los. O capítulo 6 aborda a energia vital do universo e a sua interdependência com a realidade pessoal. Seth explica que a energia vital é uma força que se manifesta em todos os níveis do universo, desde a mais pequena partícula de energia até ao mais vasto dos universos. Esta energia está sempre em movimento, fluindo ao longo das linhas de tempo em círculos infinitos. A energia vital é o que nos liga ao universo e a tudo o que nele existe. A energia vital é a base da realidade pessoal, é usada para criar e sustentar as realidades pessoais, é a força que nos permite criar a nossa própria realidade, e que podemos usá-la para mudar a nossa realidade.
Posset explica como a energia vital está interligada com todas as outras formas de energia e como esta interligação cria realidade. A energia vital é a força que nos liga a tudo que existe e que não tem limites. Roberts explica que a consciência é a única realidade existente, e que ela é uma força criadora. Ela explica que a consciência é responsável por tudo que existe, desde a criação de nosso universo até a criação de nossa própria realidade pessoal. Ela explica que não há nada além da consciência, e que não há nada que possa ser criado sem ela. É o que dá forma ao mundo, e que ela é o que nos permite criar nossa própria realidade. Não há limites para o que podemos criar com nossa consciência, o nosso potencial criativo é infinito. A consciência cria energias vibratórias, que podem ser usadas para canalizar nossos pensamentos e intenções criativas. Essas energias vibratórias contêm todas as informações necessárias para criar o que quisermos, e podemos usá-las para criar qualquer coisa que desejarmos. A consciência não é limitada por nenhuma condição, podemos usá-la para criar qualquer coisa que desejarmos. Estamos sempre criando com a consciência, mesmo que não estejamos conscientes disso. No capítulo 7 de 7, ela discute o modo como o pensamento e a percepção criam a realidade, e como a consciência permite que os indivíduos alterem, moldem e criem novas realidades para si mesmos, explica como os processos mentais intuitivos são usados para moldar a realidade. Fala sobre as leis da física, como elas se relacionam com o pensamento, e como o pensamento pode ser usado para mudar a realidade. A consciência é a força criadora básica, e que ela está relacionada ao pensamento, à intuição e às energias cósmicas. 7 explora as conexões entre a mente e a matéria, e discute como a mente desempenha um papel ativo na criação da realidade. Embora a matéria possa ser considerada como uma realidade física, ela também é influenciada pela mente. Ele compara a relação entre a mente e a matéria, a relação entre o autor e o personagem de uma história, na qual o autor cria o personagem, mas o personagem também tem o poder de influenciar a história. Nossa realidade é influenciada pelas nossas percepções, julgamentos e expectativas. Se mudarmos nossas expectativas, a realidade pode mudar também. A realidade é contextual e sujeita a mudanças de acordo com os nossos pontos de vista. Discute como a realidade pode ser moldada pela energia. A energia possui propriedades mentais e que ela pode ser usada para alterar a realidade. A energia pode ser usada para criar, destruir ou alterar a realidade, e que ela pode ser usada para curar ou criar doenças. Os pensamentos têm o poder de alterar a realidade, e que os pensamentos positivos podem ser usados para criar uma experiência positiva. Para criar a realidade que desejamos, devemos usar nossos pensamentos para imaginar a realidade que queremos e, em seguida, criar essa realidade através das nossas ações. Explora a natureza do eu, a realidade pessoal. Como a consciência se relaciona com o corpo, a mente e o espírito. Discute a natureza da percepção, argumentando que a percepção é a interface entre o consciente e o inconsciente, e que não há nada além da percepção filtrada pelo eu. O eu é um filtro que permite que a consciência seja percebida como algo único. Aborda também a natureza da identidade, afirmando que o eu é o resultado de todas as experiências de vida e que os pensamentos e sentimentos são inseparáveis de quem somos. Abordar o eu como um todo, a natureza da crença e do desejo, e como o eu é uma coleção de crenças e desejos que estão em constante evolução. Explora a natureza da consciência e suas relações com os outros. A consciência influencia nossas decisões e nossas relações, as experiências de vida individuais são inseparáveis da consciência da humanidade como um todo. No capítulo 8, o tema central é a vida criativa. Explica que existem muitas formas de expressão criativa possíveis, desde a arte até as invenções, e que todas elas são importantes para a realização de nosso potencial como seres humanos.
descreve a natureza energética da expressão criativa, como expressões que são geradas a partir de dentro de nós mesmos e que fluem através de nossas mentes e corpos. Robert se concentra na importância de se permitir o tempo para ser criativo. À medida que permitimos a nós mesmos experimentar a expressão criativa, nos tornamos mais conscientes do nosso próprio poder criativo e começamos a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Explica como a imaginação pode nos ajudar a ver possibilidades onde antes não havia nenhuma. Destaca a importância da experiência, da consciência e da autoconfiança na expressão criativa. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossa própria criatividade, nos conectamos com nossa alma e começamos a viver de acordo com nossos verdadeiros propósitos. Ela explica que o universo é formado por ondas de consciência que são o meio pelo qual todas as coisas se relacionam, e que todos nós somos parte deste universo. Nossos pensamentos e sentimentos são partes destas ondas de consciência, e essas ondas de consciência influenciam nossas experiências. Estas ondas de consciência são a base para tudo que é criado no universo. Os pensamentos e sentimentos influenciam nossas experiências, esses pensamentos e sentimentos são criados e influenciam o universo. Quando pensamos ou sentimos algo, isso cria ondas de consciência que são enviadas para o universo, e essas ondas de consciência criam a realidade. Nossos pensamentos e sentimentos têm um efeito profundo em nosso mundo, e esses efeitos são muito mais profundos do que imaginamos. Roberts também discute sobre como podemos usar nossos pensamentos e sentimentos para criar experiências positivas. Ao enviarmos ondas de consciência positivas para o universo, podemos criar experiências positivas para nós mesmos. Este é o princípio básico do poder da manifestação. Usando este princípio, podemos criar a realidade que desejamos. Discute como podemos usar o universo na consciência para nos ajudar a viver de acordo com nossos valores e nossos objetivos. Todos nós temos o poder de criar a nossa própria realidade. Usando o universo na consciência, podemos criar o que desejamos. Todos nós temos o poder de usar nosso próprio poder criativo para nos ajudar a criar a realidade que desejamos. Este é o poder do universo na consciência. Quando usamos este poder, podemos criar experiências positivas e realizar nossos sonhos. Fala sobre o conceito de tempo. O tempo é, na verdade, uma ilusão criada pela mente humana. Não existe uma linha do tempo linear. Ela afirma que todos os momentos passados, presentes e futuros existem simultaneamente no plano da realidade não física. As experiências e eventos que ocorrem em nossas vidas não ocorrem de forma linear, elas acontecem simultaneamente e são percebidas por nós em sequência, criando a ilusão de um fluxo de tempo. Não há nada que impeça que um indivíduo experimente vários momentos ao mesmo tempo. O tempo é uma faceta da realidade pessoal. É possível alterar o fluxo do tempo ao mudar as percepções que temos sobre ele. Ao nos conectar com a vida interior, podemos perceber os eventos do passado, presente e futuro de forma simultânea, dando-nos a capacidade de influenciar o que acontecerá. Por mais estranho que possa parecer, é possível viajar no tempo, mas não através do espaço. Para realmente viajar no tempo, é necessário mudar a percepção do tempo e realizar o que ela chama de viagem interior. O capítulo 9 explora a criação criativa e a energia criativa, como Seth a descreve. A energia criativa é uma energia vital, a essência da vida, que flui entre todas as coisas e, portanto, é responsável por toda a criação. Uma força vital, uma força de natureza espiritual, que existe de forma independente, ao mesmo tempo, pode ser manipulada para criar um determinado efeito. A energia criativa tem vários aspectos, como o poder, a sabedoria, a intuição, o amor, a conexão, a abertura e a criatividade. Esses aspectos se manifestam na vida cotidiana e são usados para criar a realidade, tanto interna quanto externa. A energia criativa é a base da realidade, pois é a partir dela que todas as coisas são criadas. É inesgotável,
pois é uma força vital que flui livremente e pode ser direcionada para criar qualquer coisa que se deseje. Existem vários níveis de energia criativa, cada um com seu próprio propósito. Pode ser direcionada para criar qualquer coisa, desde a criação de uma vida plena até a criação de um mundo melhor. A energia criativa é algo que deve ser honrado e cultivado, pois pode ser usada para criar algo maravilhoso. É possível usar a energia criativa para manifestar nossos desejos e criar a realidade que desejamos. Aborda a questão de como a realidade pessoal é formada. A realidade pessoal é criada por meio da percepção individual, da experiência e da memória. As pessoas usam esses três elementos para criar seu próprio mundo interno, que é único e independente de todos os outros mundos. A percepção funciona como um filtro para nossa experiência e pode ser alterada de acordo com nossas crenças e expectativas. As memórias influenciam nossa percepção, elas podem ser usadas para moldar nossas experiências. Nossos mundos internos podem ser influenciados por nossos relacionamentos, cultura e contexto histórico. A realidade pessoal é dinâmica e sujeita a mudanças constantes ao longo do tempo, ela é criada a partir dos três elementos básicos da percepção, experiência e memória. Explora como os indivíduos podem usar a consciência para ajudar a impulsionar sua criatividade, para se tornarem mais conscientes de si mesmos e para se tornarem mais conscientes de seus potenciais. O uso da consciência pode ajudar os indivíduos a identificar e explorar seus potenciais, bem como seus talentos e habilidades. Pode ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes de suas motivações e de como a realidade se molda e é moldada por elas. Ajuda as pessoas a desenvolverem uma compreensão mais profunda da realidade que os cerca. A consciência pode ajudar os indivíduos a desenvolver uma maior compreensão do universo e de como as experiências individuais se conectam ao todo. Ajuda as pessoas a desenvolverem uma maior compreensão da própria vida e de como ela se encaixa na realidade. As pessoas podem usar essa compreensão para criar ligações mais profundas com os outros. Introduz a noção de consciência de si mesmo. Ela começa lembrando que Seth dizia que o ser humano possui múltiplas personalidades, cada uma com seu próprio pensamento e sentimento únicos. Essas personalidades são parte de uma consciência maior que está presente em cada um de nós, mas frequentemente é ignorada. Discute a importância de conhecer a si mesmo para se tornar mais consciente daquilo que está acontecendo dentro de nós, bem como de nossas relações com outros. A consciência de si mesmo é necessária para desenvolver um autoconhecimento profundo e verdadeiro. Ao se tornar consciente de si mesmo, também se torna mais consciente de outras pessoas e de suas necessidades. E a consciência de si mesmo pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Podemos reconhecer nossas emoções e sentimentos, e entender o que nos motiva a agir de determinadas maneiras. Isso nos permite tomar decisões conscientes e responsáveis em relação às nossas ações. Desenvolver a consciência de si mesmo é essencial para desenvolver um senso de propósito na vida e alcançar a realização pessoal. Ao nos conhecermos a nós mesmos, podemos alcançar o autocontrole e a autorrealização necessários para viver uma vida plena e feliz. O capítulo 10 descreve o tema da criatividade. A criatividade é uma expressão da energia vital e é inerente a todos os seres vivos. Também é um meio de comunicação com o mundo espiritual, pois é uma forma de conexão com o inconsciente e o eu superior, que são partes do mundo espiritual. É uma forma de expressão que tem um grande potencial de mudar a realidade, pois permite que as pessoas explorem e descubram novas possibilidades para a vida. É um processo que pode ser desenvolvido e utilizado para alcançar os objetivos mais desejados. A criatividade é a chave para a realização de qualquer tipo de mudança, pois é a única forma de criar algo novo a partir do nada. As pessoas podem usar a criatividade para criar mudanças em suas vidas e buscar os seus objetivos. Explora a natureza do pensamento e da criação. Ela começa o capítulo comparando o processo criativo ao processo de criar um filme, ou seja, o artista tem que ter um plano para o filme,
mas também tem que se adaptar às circunstâncias e mudar esse plano conforme necessário. A mente é treinada para pensar de maneira linear, mas quando essa habilidade é usada para a criação, ela é limitadora. Sugere que os leitores observem suas próprias mentes, para que possam ver como seu pensamento é realmente criativo. São os pensamentos que desencadeiam a criatividade. Podemos criar nossa própria realidade, criando nossos próprios pensamentos e crenças. Isso é feito através da aceitação de nossas próprias perspectivas, em vez de adotar as perspectivas dos outros. E no caminho para a criação é a aceitação de nossas próprias habilidades criativas. O capítulo 11 descreve o processo de se tornar um indivíduo consciente, ou seja, a consciência de que o eu é real e distinto de outras pessoas. Para se tornar consciente, as pessoas precisam desenvolver a capacidade de se perceberem como indivíduos separados e únicos, e não como parte de algum grupo maior. Para desenvolver essa consciência, as pessoas precisam aprender a lidar com suas próprias emoções e conflitos internos, ao invés de tentar se encaixar em algum padrão pré-estabelecido. A consciência individual também leva à verdadeira consciência espiritual, pois ela permite que as pessoas se conectem com seu eu interior e com as forças cósmicas mais amplas, algo que é impossível de alcançar sem a consciência individual. Para alcançar essa consciência individual, as pessoas precisam abrir mão dos papéis pré-estabelecidos e dos padrões de comportamento, e seguir seu próprio caminho. Aborda o conceito de entidade. Jane Roberts define entidade como uma unidade autônoma de consciência que possui uma identidade e um propósito específicos. As entidades são criadas a partir do conteúdo da consciência e que, ao contrário da maioria das teorias, elas têm um propósito único. As entidades não são limitadas ao espaço-tempo e que podem se manifestar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela também fala da existência de outras formas de entidades, como as que são criadas por meio da mente inconsciente e outras que se manifestam através da energia. Descreve o processo de criação de uma entidade. O processo de criação de uma entidade depende da intenção e da energia que são direcionadas para ela. Se uma entidade é criada com intenção e energia, ela é mais provável de se manifestar no universo físico. As entidades podem ser criadas por meio da visualização, da meditação e da intenção, e que elas são essencialmente criadas para servir a determinado propósito. As entidades são uma parte importante do universo e que, se criadas com intenção e energia adequadas, elas podem ter uma influência positiva na vida das pessoas. O capítulo 12 aborda a natureza da criação. Os indivíduos criam sua própria realidade, tanto consciente quanto inconscientemente. Existem muitos níveis de realidade, e cada um deles tem suas próprias leis e propriedades. A criação é um processo muito mais amplo do que apenas criar objetos físicos. É um processo de manifestação de ideias e sentimentos, e que essas ideias e sentimentos são criados por nossa mente. Cada indivíduo possui um espaço de criação próprio e que é possível manifestar qualquer coisa que desejarmos desse espaço. A criação é um processo de evolução, à medida que evoluímos, nossa capacidade de criar aumenta. É um processo de consciência, e que é preciso estar consciente para criar a realidade que desejamos. Neste capítulo, Jane Roberts explora a ideia de que Sete é uma realidade pessoal, isto é, uma parte do nível mais profundo da consciência que é capaz de se conectar com a consciência universal. Sete é o nosso ponto de contato com o mundo interior e que, através dele, somos capazes de experimentar a realidade de uma forma mais profunda. Descreve como a realidade pessoal funciona, como é criada e como pode ser controlada. Através da conexão com Sete, podemos obter acesso ao nosso verdadeiro eu, ao nosso eu espiritual e ao nosso potencial criativo. Quando compreendemos a realidade pessoal, temos acesso a uma grande variedade de experiências, e que podemos usar essas experiências para nos ajudar a criar o mundo que desejamos. Apresenta o tema central da criação individual e coletiva.
A criação é um processo de experimentação constante que cada um de nós cria sua própria realidade. O nosso mundo interno e externo são resultado desta criação. A criação é uma forma de expressão da consciência e que ela acontece tanto na consciência individual quanto na consciência coletiva. A criação individual e coletiva se relacionam e se influenciam mutuamente. A criação individual é guiada pela intenção e ela é guiada por forças não conscientes. A criação coletiva é uma forma de expressão da consciência coletiva e ela é afetada por todos os indivíduos e grupos que a compõem. A criação coletiva é uma forma de expressão da consciência coletiva, ela pode ser usada para criar uma realidade melhor. Devemos nos conectar com a consciência coletiva para ajudar a criar um mundo melhor. O capítulo 13 explora as várias maneiras pelas quais as pessoas podem usar o conhecimento, a consciência e o entendimento de Sete para melhorar sua vida. Usar o conhecimento de Sete pode ajudar as pessoas a desenvolver consciência, curar feridas psicológicas e expandir a compreensão de si mesmas e de sua realidade pessoal. Podem usar o conhecimento de Sete para melhorar suas habilidades de foco e concentração, aumentar sua produtividade e atingir seus objetivos. As pessoas podem usar o conhecimento de Sete para melhorar sua relação com os outros. Para compreender a natureza da realidade pessoal pode ajudar as pessoas a desenvolver melhores relações interpessoais. Pode ser usado como uma ferramenta de cura. Compreender melhor a cura pode ajudar as pessoas a compreender melhor o processo de cura e a serem mais abertas a possibilidades de cura. A importância da energia criativa e a necessidade de usar a imaginação de forma consciente. Nosso pensamento criativo deve ser direcionado para o que queremos, e não para o que não queremos, pois isso nos ajudará a criar o que desejamos. Ela também destaca que as imagens mentais são um meio poderoso de comunicar nossos desejos para o mundo exterior. A importância da visualização, como nossas imagens mentais são formas de manifestar nossos desejos. Quando focamos nossa atenção nas imagens que criamos, podemos nos conectar à energia criativa e usar nossa imaginação para criar a realidade que desejamos. O processo criativo é afetado por nossas emoções, o medo e a ansiedade podem limitar nosso poder criativo. Para ter sucesso em nossas criações, é importante alcançar um estado de aceitação e equilíbrio emocional. A crença em nós mesmos e no que podemos criar é fundamental para o sucesso. Ela também destaca que a fé não é uma questão de acreditar em algo que não podemos ver, mas sim acreditar em nós mesmos e em nosso poder de criar. O capítulo 14 explora a consciência dos sonhos e das experiências fora do corpo. Ela começa o capítulo criando a base para a exploração destes assuntos, destacando a importância de abrir a mente para processar estas experiências e entendê-las. Aborda as diferenças entre os sonhos e as experiências fora do corpo, destacando que as experiências fora do corpo têm uma qualidade de consciência diferente dos sonhos. Explora os fatores que tornam uma experiência fora do corpo tão diferente dos sonhos. A percepção de tempo e espaço é muito diferente durante essas experiências, e a consciência durante elas é mais clara e objetiva do que durante os sonhos. As experiências fora do corpo são mais realistas e tangíveis do que os sonhos. Explora a natureza dos sonhos e como eles se relacionam com as experiências fora do corpo. Os sonhos são influenciados por nossas experiências diárias e eles podem nos dar insights sobre as experiências fora do corpo. As experiências fora do corpo podem nos ajudar a entender o nosso próprio potencial e a natureza da realidade. Essas experiências nos permitem explorar outros níveis da realidade. Essas experiências podem nos ajudar a nos tornarmos mais conscientes de nossas próprias habilidades e potencial. Explica a diferença entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva. A realidade objetiva é a realidade compartilhada por todos, enquanto a realidade subjetiva é a realidade criada por cada indivíduo. Cada realidade subjetiva é única e tem suas próprias leis, que são baseadas em suas próprias percepções e crenças.
Cada indivíduo tem o poder de criar sua própria realidade e que cada realidade pode ser criada ou alterada ao mudar a maneira como a pessoa percebe o mundo. Ele explica que as pessoas têm o poder de criar novas realidades e que essas realidades podem ser compartilhadas com outros. As pessoas podem usar suas realidades para ajudar a transformar e curar o mundo ao serem conscientemente responsáveis por suas realidades. As pessoas podem alcançar um estado de consciência mais elevado ao usar suas realidades conscientemente e isso pode ajudar a curar e trazer harmonia ao mundo. No capítulo 15, Roberts descreve que a consciência individual cria a realidade por meio de uma combinação de pensamento consciente e inconsciente. O pensamento inconsciente pode ser usado para criar mudanças na realidade, mesmo que a pessoa não esteja conscientemente consciente disso. A consciência individual cria a realidade a partir de uma combinação de energia, consciência, intenção e ação. Faz uma distinção entre a realidade criada pela consciência individual e a realidade criada por muitas consciências. As pessoas podem usar a consciência individual para criar mudanças na realidade, mas que elas também podem usar a consciência de grupo para criar mudanças mais amplas. Para mudar a realidade, é necessário usar tanto a consciência individual quanto a consciência coletiva. Explica como o pensamento pode ser usado para alterar o curso de ação de um indivíduo, bem como a forma como eles veem o mundo. Ele destaca a importância de manter uma visão positiva da vida, pois isso permite que as pessoas criem realidades mais positivas. Quando as pessoas investem tempo e energia em seus pensamentos, eles podem criar um cenário de realidade que lhes seja particularmente favorável. Discute a natureza do fluxo criativo, que é a capacidade de criar conscientemente a realidade pessoal. O fluxo criativo é o resultado de uma profunda compreensão da realidade maior e de um profundo conhecimento de si mesmo. Destaca a importância de ser capaz de identificar e desafiar as crenças limitantes para que a pessoa possa se libertar das restrições impostas pela realidade maior. Explica o conceito de a realidade mais ampla, que é a realidade que se expande para além da realidade pessoal. A realidade mais ampla é criada por todos os indivíduos juntos, ela é responsável por todos os eventos e experiências que ocorrem no mundo. Destaca a importância de ser consciente dessa realidade mais ampla e de como ela afeta o seu próprio processo criativo. O capítulo 16 explora os conceitos de criatividade e atitude criativa. A criatividade é essencial para a saúde mental e física, nosso contato com a realidade criativa da consciência é benéfico. Aborda o tema da segurança em relação à criatividade, destacando que a segurança e o reconhecimento estão mais relacionados às atitudes criativas do que às ações criativas. As atitudes criativas podem ser aplicadas em várias áreas da vida, desde a arte até os negócios. É um processo contínuo e como as pessoas podem aprender a usá-la para obter melhores resultados. A criatividade abre as portas para nos conectar com a realidade infinita da consciência e nos ajuda a viver de maneira mais gratificante. O capítulo 17 explora o tema de como o nosso estado de consciência afeta a realidade. Embora o mundo físico seja o palco para nossas experiências, a maioria das experiências humanas estão na consciência. A consciência é a fonte de todos os outros níveis de realidade. Esses níveis de realidade são criados pela própria consciência e não existem separadamente. A consciência é criadora, ela tem o poder de transformar a realidade. A consciência cria realidades alternativas, como o mundo das crenças, dos sonhos e das imaginações. Ela aponta para a importância de aceitar a realidade criada pela consciência, e aconselha que nos libertemos do medo e nos conectemos com a nossa própria consciência. Ela começa o capítulo descrevendo o que chama de o mundo do ser ou o mundo dos sentimentos. O mundo do ser é muito mais real do que o mundo da matéria, pois é o mundo do sentimento e da consciência. E é o mundo que criamos e controlamos com nossos pensamentos e sentimentos. Quando criamos nossa realidade pessoal, estamos criando um universo paralelo que é parte do universo geral. Cada um de nós cria seu próprio universo paralelo,
que não é independente do universo geral, mas sim uma parte dele. Nossa realidade pessoal é criada e controlada por nossos pensamentos, sentimentos, intenções e ações. Para criar nossa realidade pessoal, temos que nos conectar com nossa própria energia interna. A energia interna é o que nos conecta ao universo geral e nos permite criar e controlar nossa realidade pessoal. Quando nos conectamos com nossa energia interna, somos capazes de criar uma realidade pessoal que reflita nossos verdadeiros desejos e objetivos. Toda realidade pessoal é criada e mantida por si mesma. Embora as experiências externas e os eventos possam também ter um efeito sobre a realidade pessoal de uma pessoa, a realidade pessoal de cada pessoa é primariamente criada por si mesma. A realidade pessoal é influenciada pelo que ela chama de atitudes básicas. Essas atitudes básicas são os padrões profundos de pensamento, sentimento e comportamento que influenciam como uma pessoa percebe e reage aos eventos externos. Essas atitudes básicas são criadas pela pessoa a partir de suas experiências anteriores, e que elas determinam o tipo de realidade que será criada. A realidade pessoal é criada e mantida por meio de uma série de processos conscientes e inconscientes. Toda realidade pessoal é influenciada pelo que ela chama de a realidade externa. Embora a realidade externa possa ter um efeito sobre a realidade pessoal de uma pessoa, é a realidade pessoal que determina como a realidade externa será interpretada e vivenciada. Para mudar a realidade pessoal, é necessário mudar primeiro as próprias atitudes básicas. No capítulo 18, ela começa explicando o conceito de autorreflexão, que reflete a ideia de que a consciência é capaz de se autoexaminar e se autocriar. A consciência cria sua própria realidade, utilizando a mágica da imaginação para criar o que deseja. Descreve o que chama de campo de consciência, um tópico importante na filosofia de Sete. Todos nós temos acesso ao campo de consciência, que é a fonte de todo conhecimento e criatividade. Essa mágica pode ser usada para criar experiências positivas ou negativas na realidade pessoal. Destaca a importância de se comprometer com o processo de autorreflexão para criar consciência e compreender melhor a realidade pessoal. A criatividade não é apenas a capacidade de fazer coisas novas, mas também o ato de observar o que já existe e perceber as possibilidades que existem dentro delas. A forma de nos conectarmos com a nossa essência, o nosso eu interior. Ao estarmos em contato com essa essência, somos capazes de criar experiências novas com base no que já existe. Para que possamos explorar nossa criatividade, devemos nos permitir sentir profundamente os nossos sentimentos. A criatividade é algo que pode ser cultivado, e que podemos nos tornar cada vez mais criativos ao nos abrirmos para novas experiências. Para criarmos novas possibilidades, devemos estar dispostos a assumir riscos e permitir que as energias fluam livremente. Quando nos permitimos criar, somos capazes de descobrir novas possibilidades e de encontrar significado em nossas vidas. As pessoas podem alterar seus padrões de pensamento e comportamento para criar maior consciência e realização. Ela discute a importância da percepção consciente e como as pessoas podem usar essa percepção para criar mudanças positivas na vida. A consciência cria espaço para alterações profundas e significativas no mundo interior das pessoas. Pode ajudar as pessoas a transcender seus limites e criar vidas mais plenas e realizadas. Pode ser usada para melhorar o relacionamento das pessoas com o ambiente externo, como a sociedade e o mundo natural. Apresenta várias estratégias para as pessoas usarem para expandir sua consciência e mudar seus padrões de pensamento e comportamento. Ela sugere que as pessoas usem meditação, visualização criativa, afirmações e exercícios de autoaperfeiçoamento para melhorar sua consciência. As pessoas devem usar a compaixão, a aceitação, a responsabilidade e o humor para ajudar a criar um ambiente de mudança positiva. Destaca a importância de as pessoas assumirem a responsabilidade de criar sua própria realidade e deixar de culpar os outros por suas experiências.
Ao tomar a atitude correta e usar os recursos certos, as pessoas podem criar realidades mais significativas e satisfatórias. O capítulo 19 aborda a natureza da realidade pessoal, usando a filosofia de Sete para explicar como a realidade pessoal é criada e percebida. Ela descreve como a realidade pessoal é influenciada pelo nosso contexto, desejos e experiências, e como essa realidade pessoal se transforma ao longo do tempo como resultado de novas experiências. A realidade pessoal é criada por nossos próprios sistemas de crenças. Esses sistemas são influenciados por nossas experiências, nossa cultura, nossa educação e nossos desejos. Moldam nossa realidade pessoal e nos permitem ver o mundo de uma maneira única. Ao criar conscientemente nossa realidade pessoal, podemos mudar nosso destino e criar uma vida melhor para nós mesmos. O indivíduo é parte de um todo e, portanto, está sempre ligado a todos os outros. O indivíduo pode usar essa conexão para acessar o conhecimento contido em todos os níveis da realidade. Pode usar a própria conexão com a realidade para desenvolver sua percepção e consciência. A percepção pode ser aprimorada através da prática de meditação e da contemplação dos ensinamentos espirituais. Ela também discute a importância de se conectar com a sabedoria interior do indivíduo. O capítulo 20 aborda a concepção de Sete sobre a natureza da realidade pessoal. Segundo Sete, as pessoas são criadores conscientes, cada um com sua própria realidade pessoal. Esta realidade é criada por meio de eventos individuais e suas experiências, e é influenciada por sua consciência e suas crenças. Como criadores conscientes, nós somos criativos, e nossos pensamentos e intenções criam nossa realidade. As pessoas atraem experiências que refletem suas crenças e intenções. A visão de Sete de que as pessoas são criadores conscientes se estende para além do indivíduo e para as comunidades, sugerindo que as comunidades também criam suas próprias realidades. O capítulo também discute o papel da intenção na criação da realidade pessoal. Para Sete, a intenção é o motivo por trás de uma ação, desejo ou intenção. A intenção é um elemento-chave na criação da realidade pessoal, pois é a força que guia a manifestação do desejo. Ao nos concentrarmos na intenção de criar uma realidade mais positiva, podemos manifestar nossos desejos de forma mais eficaz. A importância da aceitação na criação da realidade pessoal. Ele argumenta que a aceitação é uma parte importante da criação da realidade pessoal, pois nos ajuda a aceitar nossas experiências, em vez de resisti-las. Ao nos abrirmos para o que é e aceitarmos o que está acontecendo em nossas vidas, podemos nos conectar com o fluxo da vida e criar uma realidade melhor para nós mesmos. Explica como a intuição nos permite ver além do nosso mundo cotidiano, e como ela nos ajuda a manifestar nossos desejos e intenções em nossas vidas. Ela também discute o papel da imaginação na criação de realidades subjetivas, e como ela pode ajudar a expandir nossos horizontes mentais. Destaca a importância da consciência para a criação de realidades subjetivas, explicando como ela pode nos ajudar a ver as coisas de maneiras novas e criativas. Para criar novas realidades, é preciso ter consciência sobre nossos pensamentos e intenções, bem como sobre nossas ações e comportamentos. O capítulo 21 explora a interconexão de consciência, energia e matéria na criação de realidade. A consciência é a força motriz por trás da realidade, e como a energia e a matéria são manifestações da consciência, as energias são o que dão forma à matéria. As energias e a matéria, juntas, são o que criam a realidade. Não há nada que exista fora da consciência ou que não seja influenciado por ela. A consciência tem consciência de si mesma e como todas as coisas são interconectadas. Roberts também discute como a consciência é a força por trás do universo. Todas as coisas são criadas e sustentadas pela consciência, e que está é a força que guia a evolução e a mudança. A consciência é responsável por nossas experiências e como nossas experiências afetam nossas consciências. Explora a conexão íntima entre os níveis físicos e não físicos da realidade,
usando o sistema de 7 para descrever o que está acontecendo. A consciência é a força que une todos os níveis da realidade, desde os níveis mais sutis até os mais concretos. Os pensamentos, sentimentos e intenções criam um padrão de energia que é posteriormente expressado na realidade física. 7 também explica a importância de se tornar consciente de seus próprios pensamentos, sentimentos e intenções, pois isso pode ter um impacto significativo na realidade física. No capítulo 22, a autora fornece mais informações sobre o papel dos níveis de consciência em nossa criação cotidiana. Existem camadas profundas de nossa consciência, que podemos usar para criar experiências positivas ou negativas, dependendo de nossa intenção. Esses níveis de consciência são responsáveis por nossos sentimentos e pensamentos e que eles são usados para manifestar nosso destino. Estão interconectados com os outros níveis de realidade e é por isso que eles são tão importantes na criação de experiências. Quando nos focamos em níveis profundos de consciência, podemos nos conectar com as energias e frequências que existem nesses níveis. A autora também explica como usar esses níveis para criar experiências positivas e como evitar experiências negativas. Explica a importância de desenvolver nossa consciência para que possamos nos conectar melhor com esses níveis profundos de realidade. É importante ter consciência de nossas intenções e de onde nos focamos, pois isso tem um impacto direto em nosso destino. Quando nos concentramos em nossos objetivos e intenções positivas, podemos criar experiências incríveis e alcançar nossos objetivos. Existem duas formas de olhar para a realidade, de um ponto de vista individual e de um ponto de vista cósmico. Quando você olha para a realidade individualmente, está olhando para a realidade a partir do nível físico, mas quando olha para ela de um ponto de vista cósmico, está olhando para a realidade a partir de um nível mais profundo e mais amplo. A realidade pessoal é criada pela consciência, e que ela pode ser alterada por meio da vontade e intenção. Ela usa como exemplo a forma como a consciência cria e muda as experiências de sonho. A consciência pode criar realidades diferentes para cada um dos níveis de consciência, desde o nível mais básico até o nível mais elevado. A realidade pessoal é algo que você pode aprender a manipular e controlar. Assim como você pode usar a vontade e intenção para criar sua realidade pessoal, você também pode aprender a usar essas habilidades para criar realidades que você deseja experimentar. Ela conclui que, como a realidade pessoal é criada pela consciência, a consciência é o maior fator na determinação de qual realidade iremos experimentar. Chegamos ao final do resumo de livro de hoje, espero que você tenha gostado. Se estes ensinamentos contribuíram para a sua jornada de vida, compartilhe com mais pessoas, para espalharmos a luz. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aqui para mim nos comentários, qual foi a lição mais importante para você neste livro. Gratidão pela atenção. Até a próxima!